ótima noite! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2026, com mais um TH Mais Notícias no ar ao vivo para mais de 200 municípios das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Muito obrigado pela sua companhia, você que está aí na sua casa, no trabalho, a caminho de casa ou de outro compromisso. Meu nome é Sandro Pires e a partir daqui trago as principais notícias, os fatos mais relevantes da nossa região. Muito obrigado pela sua audiência. Confira agora alguns dos principais assuntos de hoje. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto pode abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o uso de espaço público como estacionamento durante um evento na cidade. Um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate hoje à tarde na rodovia BR-153, entre Badibacite e São José do Rio Preto. A condutora de um Fiat Uno perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central, invadiu a pista contrária e capotou. Polícia Civil prendeu temporariamente um homem de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher com deficiência cognitiva em Rio Preto. E ainda, Catanduva está em festa. Hoje a cidade completa 108 anos de emancipação política. Uma história marcada pelo desenvolvimento, pela força do empreendedorismo e pelo investimento em educação. O TH Mais Notícias já está no ar. Vereadores de São José do Rio Preto protocolaram um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o uso de uma área da Cidade das Crianças como estacionamento durante o show do Guns N' Roses. O repórter Vitor Garcês tem mais detalhes para a gente. O requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito foi apresentado pelo vereador Renato Pupo na sessão desta terça-feira e já foi protocolado na Câmara Municipal. O objetivo da CPI é investigar o uso de um espaço público na Cidade das Crianças como estacionamento durante o show do Guns N' Roses, realizado na semana passada no recinto de exposições em Rio Preto. O até então secretário de Esportes, Clebinho Kizumba, foi quem autorizou o uso da área e ele foi exonerado do cargo na sexta-feira. O dinheiro arrecadado com o estacionamento seria destinado para uma entidade social com sede em Guaraci. E os recursos, e os pagamentos feitos via Pix foram para a conta do secretário de Orçamento e Finanças da Câmara, José Luiz Pereira, que também foi exonerado do cargo. Além de Renato Pupo, assinaram o documento de abertura da CPI os vereadores João Paulo Rilo, Alexandre Montenegro e Pedro Roberto. São necessárias pelo menos 8 assinaturas para que a comissão seja aberta. E além disso, o caso também já foi encaminhado ao Conselho de Ética da Câmara Municipal. Clebinho Kizumba não compareceu na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal por motivos de saúde. Ok, obrigado, Vitor. A gente vai continuar, lógico, acompanhando. Isso daqui é só o início, Porque houve o pedido de abertura, agora tem que ter o mínimo necessário de assinaturas dos vereadores. É o processo que a Câmara está aí tentando abrir, ou parte dela, pelo menos a oposição. Semana passada a gente trouxe informações também sobre o Ministério Público, que também quer explicações a respeito, de como foi essa negociação com essa associação que está inscrita lá em Guaraci, mas funciona numa casa, está fechada, O porquê desta associação ser de fora e não uma daqui de São José do Rio Preto, tem muito que ser explicado aí, Onde foi parar esse dinheiro? Por que estava sendo transferido via Pix numa conta particular e não da associação? A gente vem acompanhando isso daí desde quando surgiu o assunto e a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos
os desdobramentos, tá bom? Olha, agora a gente vai falar sobre um acidente de trânsito que mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira na rodovia BR-153, entre Badibacite e São José do Rio Preto. Segundo informações apuradas no local, a condutora de um Fiat Uno perdeu o controle da direção enquanto seguia no sentido Rio Preto-Badi. O veículo invadiu a pista contrária e capotou. Para evitar uma colisão frontal, o motorista de um outro veículo, um Fox, que vinha no sentido oposto, precisou desviar bruscamente, parando no canteiro central da rodovia. Apesar da gravidade da cena, ninguém ficou ferido com gravidade. No Uno estava apenas uma mulher que sofreu escoriações leves e não precisou de atendimento médico. Já a condutora do Fox não se feriu e recusou o atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente, controlou o trânsito e iniciou os levantamentos para apurar as causas do acidente. As circunstâncias da ocorrência ainda serão aí apuradas, investigadas. Movimentação, grande congestionamento, trânsito lento no local, meio da tarde aí, bastante movimentado na BR-153, que poderia ser muito grave, né? Por sorte aí a pessoa que estava no Fox conseguiu desviar. A gente continua acompanhando e pedindo muita cautela quando você sair nas estradas. Olha, um roubo à mão armada assustou uma família ontem à noite no bairro Parque São Miguel, em São José do Rio Preto. O crime aconteceu por volta das 7h35 da noite, em frente a uma farmácia, na rua Nelson Sinibaldi. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava dentro de uma caminhonete com o filho, enquanto a esposa entrava na farmácia para comprar medicamentos. No momento em que o casal deixava o estacionamento, foi surpreendido por 3 criminosos em 2 motocicletas. Um dos suspeitos, armado com uma pistola, olha só, estava armado, apontou a arma para a vítima e anunciou o assalto. Sob ameaça, a família foi obrigada a descer do veículo. O homem saiu com a criança no colo e, ao entregá-la para a esposa, a mulher tentou correr de volta para a farmácia, mas escorregou e caiu na calçada. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Na ação, os criminosos levaram a caminhonete e fugiram. Segundo a vítima, o nervosismo impediu uma identificação detalhada dos assaltantes. Ele relatou apenas que o suspeito armado era moreno e tinha tatuagens. A arma parecia ser de pequeno porte, possivelmente uma pistola. Imagens das câmeras de segurança mostram aí que uma das motos usadas no crime, de cor amarela, tem registro de furto. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Se você reconhece aí os assaltantes, né, de repente tem uma característica que você identifica em alguém, passa informações aí para a polícia, né? É absurdo, né? 7h35 da noite, né? Nem é tão tarde assim, né, gente? Nem é tão tarde. Muitas pessoas estão saindo do trabalho nesse momento, ou chegaram em casa, precisam comprar um medicamento. Imagine só que situação, hein? E olha, um homem foi preso depois de atacar a esposa usando uma espada tipo samurai, aqui em São José do Rio Preto. O suspeito foi detido pela PM na Vila Toninho. A mulher foi encontrada ferida em uma área de mata hoje cedo. Uma faca também foi apreendida pela PM, acionada para averiguar uma denúncia de violência doméstica. A mulher teve ferimentos em várias partes do corpo, como cabeça, ombro e joelho. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Aliás, a delegada doutora Dayana Dias Pinheiro concedeu uma entrevista para a nossa equipe, trazendo mais informações. Roda aí. Após a vítima passar por atendimento médico, nós realizamos o acolhimento dela, conversamos com ela e ela nos declarou, né, que estava se relacionando com ele há 3 dias. Ambos são pessoas em situação de rua, né? E durante esse período, né, eles estavam se relacionando, se conhecendo melhor, né, namorando. E hoje, especificamente, ele teria tido um desentendimento, ele teria agredido ela diversas formas, né? Teria arrastado ela, teria dado chutes, bastante chutes nela, teria se utilizado também de uma faca para golpear na parte da cabeça
e teria ameaçado de morte, né, com um facão. Ela tá bem, ela passou por atendimento médico antes mesmo de vir para a delegacia de polícia, né? Os PMs conduziram ela para a UPA e agora ela tá bem, ela tá com um quadro estável, ela teve algumas escoriações pelo corpo, no joelho, ela tá com uma lesão também na parte da cabeça, mas ela está bem, ela está estável, prestou as declarações aqui na delegacia, foi pro IML, passou por exame, né, de constatação aí de lesão corporal e logo depois ela foi liberada. Escapou da morte, hein? Porque o sujeito com uma faca, com uma arma branca dessa, uma espada tipo samurai, poderia ter matado facilmente a mulher, escapou da morte. E agora tem que, né, a justiça oferecer proteção para ela e o sujeito permanecer preso, porque isso daí não é bom para estar entre nós não, né? Bom, a gente vai dando sequência aqui com o TH+ Notícias, agradecendo a sua companhia nesta noite de terça-feira. Vamos falar sobre o trabalho da Polícia Civil, que prendeu temporariamente um homem de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher com deficiência cognitiva em São José do Rio Preto. O crime ocorreu no dia 11 de abril, quando a vítima foi vista sendo empurrada para fora de um carro. Ela foi socorrida em estado de abalo. Exames confirmaram o abuso. Após análise de câmeras, a polícia identificou o veículo e chegou ao suspeito, um motorista de aplicativo. Ele foi localizado no dia 13, teve o carro e o celular apreendidos e a justiça autorizou sua prisão. O caso segue em investigação. Parabéns à investigação, toda a equipe aí, né, que acabou fazendo essa prisão agora com a justiça, né? É absurdo isso, né? Violência contra qualquer mulher, ainda mais agravante aí é o fato da pessoa ter uma deficiência cognitiva, né? Estupro de vulnerável, né? Meu Deus do céu, que absurdo isso, hein? Vendo? Olha, o vereador de Santo Expedito foi alvo de assalto. Bandidos invadiram a casa dele e mantiveram a vítima refém. Você vai ver aí, é um momento que os 3 homens invadem a residência dele durante a madrugada de segunda-feira, né? A Natália Salvato está acompanhando esse caso, conversou com a polícia, né? Tem todas as informações e agora apresenta os detalhes para a gente. 4 suspeitos foram presos nesse caso. O vereador Everton Trindade contou à nossa equipe que na madrugada de segunda-feira, por volta das 4 horas da madrugada, 3 suspeitos invadiram a casa dele. Na ocasião, ele estava dormindo quando escutou um barulho, acessou as câmeras de segurança, mas não identificou nada de suspeito, até que os criminosos arrombaram a porta de um dos cômodos. Esses criminosos subiram ao 2º andar, momento em que o vereador decidiu sair do cômodo em que estava para ver o que estava acontecendo e foi rendido pelos 3 criminosos que estavam armados com uma faca, um revólver e uma pistola. Esses homens chegaram a agredir o vereador e obrigaram ele a levar esses criminosos até as câmeras de segurança. O vereador foi na frente, 2 suspeitos foram atrás do vereador, até que o vereador conseguiu abrir uma porta de vidro e seguir em direção à rua, fugir em direção à rua. Ele foi até a casa de um amigo e eles acionaram a polícia. Os suspeitos roubaram perfumes, R$1.000 em espécie, relógios e um celular. 3 suspeitos foram presos e a polícia ainda conseguiu identificar um 4º suspeito que seria responsável por dirigir um carro para ajudar os comparsas a fugir. Esses 4 homens foram presos, então a polícia conseguiu recuperar os bens do vereador e agora esse caso vai ser investigado. Natália Salvato para o TH+ Notícias. Muito bem, a gente vai dando sequência porque a Paty Machado vai trazer agora a história de um homem que foi sequestrado por criminosos. Ele estava sendo mantido em cativeiro para ser julgado pelo Tribunal do Crime. A Paty tem todos os detalhes. Policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um homem estava sendo mantido refém em uma casa no bairro São José e que ele seria julgado pelo Tribunal do Crime.
Os policiais foram até o local, fizeram um cerco e conseguiram libertar esse homem, que é um recepcionista de 36 anos. Ele disse que estava passando pelo bairro Mão Divina quando foi abordado por um casal que estava de carro. Esse casal agrediu ele com socos e golpes de capacete e o levaram até esse imóvel, onde ele permaneceria preso até que fosse julgado. Esse casal disse que sairia dali por alguns momentos para buscar um vídeo que comprovaria o envolvimento dele na morte de uma mulher que foi encontrada no domingo na casa dela no bairro Beatriz, em Araçatuba, e também uma arma para executar a vítima caso ele já fosse condenado nesse tribunal do crime. Os policiais também prenderam um rapaz de 32 anos que estava na casa e ele tinha uma chaira, que é um instrumento pontiagudo usado para afiar facas. Ele estava usando essa chaira como arma para intimidar a vítima aí desse sequestro. Havia uma terceira pessoa no imóvel que disse que foi ali apenas para usar drogas e acabou testemunhando toda essa movimentação. Ele prestou depoimento e foi liberado. O rapaz de 32 anos permaneceu preso pelo cárcere privado e agora a polícia tenta identificar esse casal e outras pessoas que possam estar envolvidas nesse tribunal do crime. Esse homem de 36 anos foi acusado pelos bandidos de ser o responsável pela morte de uma mulher chamada Adriana Teixeira, de 46 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de casa, no bairro Beatriz, e a suspeita é que ela tenha sido vítima de feminicídio. Esse caso também está sendo investigado pela polícia. Patrícia Machado para o TH+ Notícias. A gente dá sequência aqui com o nosso TH+ Notícias, trazendo o quadro Repórter do Povo. A gente abre espaço aqui para a população reclamar e a gente mostra o problema e cobra as autoridades. Moradores do bairro Boa Vista, em Rio Preto, pediram a nossa ajuda para mostrar uma triste realidade. Mato alto que toma conta da calçada e obriga o pedestre a dividir espaço com os carros, no meio da rua. Lixo que se acumula perto da linha férrea, em outros cantos, e acaba servindo de criadouro para bichos. Isso tem um risco para a saúde pública. Nosso repórter Vitor Garcês foi conferir o problema. Roda aí. A quantidade de entulhos às margens da linha férrea impressiona. Madeira, roupas, restos de comida e até grade de uma cama e uma cadeira. Todos esses materiais descartados de forma irregular. Nós estamos na Avenida Presidente Roosevelt, no bairro Boa Vista. Por aqui, o movimento de veículos costuma ser intenso, porque a avenida dá acesso à região central de Rio Preto. E os moradores estão reclamando de vários problemas aqui na região. Um deles é o mato alto. Do outro lado, como a gente pode ver, o matagal chega a invadir parte da avenida, prejudicando a visibilidade dos motoristas. E também tem muito lixo acumulado aqui. O Francisco Mesquita está mostrando pra gente, olha só, isopor, restos de materiais de construção, galhos de árvores. A gente encontrou até um sofá que foi jogado aqui no local. Restos de móveis também. Eu conversei com alguns moradores aqui do bairro e, além do lixo e do mato alto, eles também reclamaram sobre a falta de segurança aqui no bairro Boa Vista. Eles falam, né, sobre o aumento de casos de furtos, de roubos que estão acontecendo aqui no bairro. E muitos moradores que ligaram para a nossa redação preferem nem aparecer, né? Porque tem receio de alguma retaliação, né? Tem receio aí que as pessoas fiquem apontando, porque a gente sabe, o lixo, né? A população que joga lá. Agora, o município tem que fazer a parte dele, limpar, organizar, roçar o mato,
né, ter uma calçada lá para a pessoa não ficar correndo o risco de ser atropelada. Cada um fazendo a sua parte. Se a gente não tiver uma cidade organizada, aí vira bagunça mesmo. Então, cada um, né, a gente pede para os moradores, para as pessoas porque aquele lixo não vai sozinho lá, não vai andando, né? Então, alguém jogou lá, mas o município tem que recolher, coloca placa, tem que ter fiscalização, tem que ter punição para as pessoas que jogam irregularmente esse lixo, né? Porque senão, quem está morando ali e está pagando seu imposto, está pagando pela falta de educação dos outros, mas o município tem que ficar de cima. A Secretaria de Serviços Gerais informou que vai incluir na programação a roçada da faixa pertencente ao município, que alcança até a calçada, para a realização ainda nesta semana. Além disso, será notificada a empresa concessionária do transporte ferroviário para que realize a limpeza na sua área de domínio. Também tem que ter uma limpeza frequente, né? É organização, todo mundo zelando, porque a cidade é nossa casa, não é verdade? A gente continua acompanhando, caso tenha uma mudança do cenário aí, a gente mostra para vocês, tá bom? E vocês também têm que participar desse quadro, Repórter do Povo, sempre mandando sugestão. Aliás, pelo WhatsApp, você manda aí a denúncia, já pode mandar um vídeo também, manda mensagem, manda uma foto lá do problema, né? Sugere, tem muita gente que quer, né, que a gente faça a reportagem, mas não quer aparecer, tem vergonha, tem receio, né? Então, participe com a gente, mande a sua sugestão de reportagem, sua denúncia, a sua reclamação. E você também, que quiser aparecer aí, de repente tem alguém fazendo aniversário na sua casa, está recebendo um parente de fora, né? Está querendo tirar uma foto aí na frente da TV, falando que está assistindo aqui TH Mais Notícias, mande aí pra gente, ó, o número está aí, 99200 4953 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem as primeiras mensagens para vocês, tá bom? Em instantes, olha, a Secretaria de Saúde de Rio Preto ampliou a vacinação contra a gripe e a Covid na cidade. A ação é realizada no terminal urbano. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para vocês a respeito desse trabalho, tá bom? Até já! Estamos de volta com o TH Mais Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, você que está em casa, você que ainda está no trabalho, está saindo para trabalhar ou está retornando, está cheio. Muito obrigado pela sua audiência. O Hospital de Base de São José do Rio Preto está recrutando voluntários para o estudo de uma nova vacina contra a gripe. O imunizante promete ser mais potente do que os que hoje estão disponíveis. A Melissa Alcântara traz mais detalhes sobre essa pesquisa. Podem participar pessoas saudáveis com 60 anos ou mais. A gente está aqui com a médica infectologista do Hospital de Base, Cássia Estofoletti, que vai explicar para a gente como faz para participar, como faz para ser então um voluntário. Nesse novo estudo, que a gente vem avaliando a eficácia de uma nova vacina contra a influenza, contra a gripe, pessoas interessadas em participar, como já foi dito, acima de 60 anos, com ou mais de 60 anos, eles podem se inscrever através de um link que tem no site do Hospital de Base ou mesmo através de um WhatsApp, e nós fazemos o contato direto com essas pessoas, avaliando devidamente as condições. Eles participam de uma triagem. Como é essa triagem e depois de aprovado, o que acontece? Nesse início é feita uma avaliação pontual, então, nesse primeiro contato, essas pessoas são convidadas a vir até o nosso centro, aqui no Hospital de Base mesmo. Existe uma avaliação médica, é tudo feito com muita segurança e uma vez definido que há segurança suficiente para esse participante entrar no estudo, ele vai ser acompanhado após a vacina, num primeiro momento, por mais 6 meses, para verificar essa resposta do corpo a essa vacina, a esse produto. Quem não pode participar? Não podem participar pessoas que não têm pelo menos 60 anos de idade, pessoas que têm alergia a componentes da vacina, especialmente ao ovo, pessoas que têm algum problema de imunidade, por exemplo, fazem uso crônico de corticoide também. Em que fase que está esse teste, essa nova vacina? Essa é uma vacina já numa fase bastante avançada, onde nós já estamos avaliando comparado a um outro produto, que é a vacina que nós já temos de forma corriqueira, e já estamos verificando justamente a eficácia. Sabemos da segurança, mas queremos avaliar a eficácia, o tipo de resposta, se é suficientemente eficaz.
Qual a diferença dessa vacina que está sendo testada para a vacina que está sendo aplicada na campanha desse ano? Essa vacina que está sendo testada, ela traz na sua composição um componente extra. A gente costuma dizer que é como se fosse um empurrãozinho. É um componente que justamente a gente quer verificar se é capaz de gerar uma resposta mais duradoura e um pouco mais forte. O componente, em termos dos agentes da gripe, são os mesmos. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas informações. Melissa Alcântara para o TH+ Notícias. Obrigado, Melissa. E a Secretaria de Saúde de Rio Preto ampliou a vacinação contra a gripe e a Covid na cidade. A ação é realizada no terminal urbano. Teve vacinação hoje. A estratégia prevê atendimento também na quinta-feira e nos dias 28 e 30 de abril, sempre das 5 da tarde até as 7 da noite. Estão mantidas também as ações previamente programadas no terminal com vacinação contra a gripe e Covid e aferição de pressão arterial nos dias 23, 28 e 30 de abril, das 7h30 até às 11h30 da manhã. Lembrando que a vacinação está disponível neste momento para os grupos prioritários, como gestantes, idosos, crianças menores de 6 anos, entre outros. As doses também seguem disponíveis nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até às 4h30 da tarde. E olha, Catanduva mostra que tecnologia também é arma no combate à dengue. A cidade lança uma plataforma com inteligência artificial que promete antecipar surtos e ajudar a salvar vidas. O inimigo é pequeno, mas o estrago é grande. Para enfrentar o mosquito da dengue com mais precisão, Catanduva apostou na inovação. O Dengue Alert é uma plataforma desenvolvida por alunos do Instituto Federal de São Paulo, do campus Catanduva, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O sistema usa a inteligência artificial para analisar dados e emitir alertas, ajudando as equipes a agir antes que os casos aumentem. É uma ferramenta de gestão, porque o gestor do município, ele vai conseguir observar o que efetivamente está acontecendo, e num tempo real, né? E além disso, os cidadãos, uma coisa muito importante, os nossos munícipes, eles poderão usar o aplicativo justamente para quê? Fazer parte de um agente de um combate à dengue. Ele vai poder fazer denúncia, ele vai olhar o que está acontecendo no meu bairro, o que está acontecendo na minha cidade. Então, é a transparência efetiva do combate à dengue. A plataforma conta com um mapa interativo que identifica os casos por bairro. Na tela, a situação da cidade ganha forma e cor. Com essas informações, a Prefeitura consegue direcionar as ações, intensificar visitas e otimizar o trabalho das equipes de controle. A ideia é simples: usar dados para tomar decisões mais rápidas e eficientes. Inicialmente, essas informações podem ser encontradas no site que a gente desenvolveu, onde vocês vão encontrar um tutorial de como fazer, por exemplo, sua primeira denúncia, além de alguns links úteis, como, por exemplo, de acesso para o mapa e também o link direto para baixar o aplicativo na Play Store. Dentro do aplicativo, vocês também vão encontrar o mapa, lá, uma web view, e total de casos de dengue, e dentro dele que você pode efetuar a denúncia, além disso, receber também alertas personalizados para o seu bairro, quando tem muitos casos de dengue lá, como também alertas gerais da cidade. E a participação da população é fundamental. Por meio do aplicativo, o morador pode fazer uma denúncia de focos do mosquito da dengue. E além de Catanduva, outras cidades também podem ter acesso à ferramenta e adaptar a própria realidade, ampliando assim o combate à dengue para toda a região e, quem sabe, para todo o Brasil. É muito importante porque você percebe como aluno que consegue fazer a diferença, impactar diretamente a sua cidade, e você consegue também ver o potencial de crescimento de um aplicativo desse tipo. Então, para ele se expandir para outros municípios, até mesmo para outros estados, porque nós sabemos que a dengue impacta o Brasil de uma forma geral. E ela é muito forte e acaba até mesmo ocasionando a perda de vidas. Então, iniciativas desse tipo são muito necessárias e a gente, como equipe, se sente muito feliz por poder ajudar. Em janeiro de 2025, Catanduva registrou 1.212 casos confirmados de dengue. Em janeiro de 2026, foram apenas 25 casos confirmados até o momento,
uma queda de mais de 90%. O número de notificações também caiu, de 2.041 para 199. Ainda há 71 exames em investigação, mas a diferença em relação ao ano passado já é expressiva. Apesar disso, com a dengue não se pode brincar e toda ajuda para combater o mosquito transmissor é fundamental. Nós desenvolvemos ela de uma forma para que outras cidades que quiserem possam ter aplicativo também. Então, nós padronizamos todas as entradas, então todas as secretarias de saúde de outros municípios e a cidade que queira, né, nós conseguimos adaptar o projeto para poder ser implantado em qualquer outro município. Muito importante isso daí, parabéns, né, todos que participaram dessa implantação. Tomara que isso daí, né, seja disseminado na nossa região, porque muitas vezes o morador, né, vê ali que está em alerta aí que ele vai se preocupar, né? Mesmo que não tenha o alerta, você deve fazer a sua parte. Porque o mosquitinho é muito rápido, né? E está adaptado até em água suja. Muitas vezes o pessoal fala, é água limpa. Não, até água suja, o bichinho está colocando lá os seus ovinhos. Então tem que tomar cuidado, a dengue é um problema de todos nós. No mês dedicado à conscientização sobre o transtorno do espectro autista, uma decisão recente traz esperança aos pais de crianças com TEA e pacientes adultos. A sentença reconheceu que é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas ao paciente com um transtorno. A Melissa Alcântara tem todas as informações. Na prática, a decisão facilita e encurta o caminho do paciente às terapias. A gente está aqui com Marcelo Laveso, ele que é advogado, especialista em saúde e direito PCD. O que diz o STJ? O STJ reconheceu que os planos de saúde não podem limitar de nenhuma forma as sessões de terapias multidisciplinares, notadamente de crianças com TEA. Essa decisão é definitiva? O que acontece a partir de agora? Essa decisão foi dada num caso prático, num caso real, num processo que subiu até o STJ para que eles pudessem, deste julgamento, esclarecer qual é o entendimento que deve ser aplicado no judiciário. Então, na prática, esse entendimento deve ser replicado nos processos que ainda estão em andamento. E, obviamente, traz uma orientação muito forte para que os planos de saúde, antes do processo, deixem de limitar as sessões de terapias multidisciplinares das crianças autistas. Quer dizer, se o médico do paciente indicar 40 horas de terapia, vai ter que ser cumprido. Isso até foi um trecho citado do voto de uma ministra do STJ no julgamento do caso. Se o médico prescrever 40 horas, a princípio, quem somos nós da área jurídica para afrontar aquela prescrição? Isso vale somente para o paciente TEA? Isso inicialmente vale para os pacientes TEA porque foi o julgamento de lá, mas pode ser que com a jurisprudência e outros entendimentos, outros preceitos jurídicos sejam aplicados para outros pacientes que sofrerem alguma limitação de sessão no seu tratamento. Tá ok, muito obrigada, viu, pelas informações. Melissa Alcântara para o TH+ Notícias. Obrigado, Melissa. Uma vitória realmente para as várias famílias aí de crianças ou até mesmo adultos, adolescentes que têm TEA, né? Porque tem essa limitação, né? Cada caso é um caso e tem que confiar no profissional, no médico, né? Que estudou esse caso e está prescrevendo lá, né, a terapia. Na hora de cobrar da gente o valor lá pelos planos de saúde, né, pessoal, legal. Aí depois para oferecer tem essa limitação. Absurdo isso, né? Faturam muito. Recadinho para você. A Cressol lançou a campanha Cooperar é Ganhar 2026. A maior campanha de prêmios do cooperativismo de crédito do Brasil. Ao todo, serão 12 milhões de reais em prêmios, incluindo 3 sorteios de R$1 milhão, além de prêmios mensais e sorteios especiais ao longo do ano. A campanha vai até dezembro de 2026 e é voltada para cooperados, pessoa física e também pessoa jurídica. Funciona assim: a cada valor investido em produtos participantes, como RDC, LCA, poupança ou capital social, o cooperado recebe números da sorte para concorrer aos prêmios. De abril a novembro, acontecem sorteios mensais de R$3 mil. Em setembro, tem o ciclo especial
com prêmios de 10 mil, 30 mil, 50 mil e até 100 mil reais por cooperativa. E em dezembro vem os 3 grandes sorteios de R$1 milhão cada. A campanha Cooperar é Ganhar 2026 ainda conta com a participação do cantor Daniel como embaixador. Quer saber mais e participar? Procure a sua agência Cressol ou acesse cressol.com.br, porque na Cressol, cooperar é ganhar. Muito bem, você está mandando a sua mensagem. Vamos para esse outro telão para mostrar a mensagem do público de casa. Você que nos abraça todo início de noite. Olha só que linda ela. A Adriana de Rio Preto mandou, Sandro, essa foto da Alice Manuela. Manda um beijo para minha mamãe Amanda e para a vovó Adriana. Quem mais está com a gente? Tereza de Parapuã. Estamos aqui assistindo o TH Mais Notícias. Na foto sou eu e os meus genros. Abraços. Valeu, obrigado pela companhia. E a Neide de Uchoa. Sandro, manda um abraço para os meus netos, João e Lohane. Eles são seus fãs. Oh, que maravilha! Um abraço para vocês. E tem mais uma, Meire de Oswaldo Cruz. Está assistindo o TH Mais Notícia todos os dias. Um abraço para vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a toda a família e todos aí de Oswaldo Cruz, na região oeste do estado. Daqui a pouquinho tem mais mensagens para você que tá mandando a sua agora. Quem sabe aparece na próxima, né, na próxima levada aí de mensagens. Em instantes, foi realizada hoje em todo o país uma manifestação de motoristas de aplicativos contra um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Eles dizem que se for aprovado, né, esse projeto de lei, a profissão fica inviável, viu, gente? E hoje é difícil a gente se imaginar sem os carros por aplicativo, né? Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o TH Mais Notícias. Obrigado pela sua companhia nesta noite de terça-feira. Pessoal do comércio, você que está em casa, muito bom saber que você nos assiste nesta noite. Foi realizada hoje em todo o país uma manifestação de motoristas de aplicativos contra um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. Para a categoria, a proposta torna a profissão inviável. Acompanhe. Em Rio Preto, os motoristas de aplicativos se reuniram no Centro Regional de Eventos. Profissionais descontentes com a possibilidade de implantação de mudanças que podem, segundo a categoria, causar um colapso financeiro no setor. Esse projeto, ele contempla as plataformas, dá proteção para as plataformas, cria uma proteção previdenciária, gerando custo para o motorista e gerando custo para a plataforma também, certo? E o principal, que é o rendimento do motorista, proteção zero, tá? Outra coisa que é principal, as plataformas, elas banem os motoristas sem direito de defesa. Hoje já é desse jeito, tá? E o projeto mantém isso como está. Entendeu? Ou seja, o motorista ele acaba sendo o elo mais fraco dessa corrente. Os motoristas afirmam que hoje a situação já está complicada. Muitos profissionais não conseguem sequer arcar com os custos de manutenção dos veículos. Hoje o motorista já está trabalhando no prejuízo, tá? Já está trabalhando no limite, no seu limite, às vezes até negativo. E o motorista acaba consumindo o que a gente chama de capital de giro. Por exemplo, o motorista deixa de pagar seguro de automóvel, o motorista acaba não fazendo as revisões necessárias nos seus carros, porque não tem dinheiro para fazer a revisão, e ele fica naquele dilema. Ou eu coloco comida dentro de casa, pago minhas despesas pessoais, ou eu arrumo o meu instrumento de trabalho. Esse projeto sendo aprovado da forma como está, a gente vai ter não de imediato, mas no médio e longo prazo, você vai perceber uma debandada gigantesca de motoristas, porque não vai ser sustentável e isso vai causar um problema na mobilidade urbana. Hoje todo mundo acostumou a usar o aplicativo. Vai chegar um determinado momento que você vai começar a chamar e não vai ter veículo para atender.
Olha só, é absurdo isso, né? As pessoas querendo trabalhar, querendo se sustentar aí é uma opção. Muitas pessoas que durante a pandemia ficaram desempregadas, acabaram indo para os aplicativos aí, sendo motoristas e vivendo essa situação. Eu queria saber a quem interessa esse projeto, né? Projeto que seria votado hoje, mas por conta da forte pressão foi retirado da pauta e não tem data, né, para ser novamente discutido. E tem que ser um projeto que traga benefícios, né, para quem está aí sendo opção de mobilidade. Porque sem eles, imagina como que ficaria o transporte público em muitas cidades aí do nosso país. Vamos aguardar, torcer para que seja revisto isso daí. Vamos agora à previsão do tempo. O tempo amanhã permanece muito semelhante ao que está sendo hoje, né? O sol continua deixando o clima quente durante o dia, mas com muitas nuvens. A chuva dá uma trégua. Por enquanto não há previsão, né? Confira aí como deve ficar esta quarta-feira. Em Araçatuba, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, não deve chover, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Presidente Prudente, o clima é o mesmo, mínima de 19 graus e máxima de 30. Mesmas temperaturas que Rio Preto, 19 mínima e máxima de 30 graus. Em Buritama, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em Emilianópolis, mínima de 20 e máxima de 30. Em Cedral, mínima 18 graus e máxima 30 graus. Um estudo desenvolvido por alunos de uma universidade de Presidente Prudente, em parceria com a Associação Paulista de Produtores de Algodão, está utilizando equipamentos de alta tecnologia para pesquisas no campo. O projeto busca desenvolver soluções para desafios enfrentados no dia a dia. Acompanhe. Esse robozão é um dos equipamentos utilizados em um estudo de fazenda inteligente desenvolvido pela Associação Paulista de Produtores de Algodão, em parceria com uma universidade de Presidente Prudente. Os experimentos são voltados à precisão de diagnósticos na produção e no manejo da cotonicultura e são realizados em uma fazenda localizada em Presidente Bernardes. Esse projeto nasce, né, de uma necessidade da gente automatizar processos, da gente utilizar as tecnologias, né, que a indústria está produzindo e que nós mesmos, né, da universidade, estamos ajudando, né, a desenvolver, né? Então o intuito também é a gente adequar o uso dessas ferramentas para os produtores, validar, né, os produtos e a partir dali o produtor poder escalar, né, em áreas comerciais maiores. Um dos principais objetivos do projeto é reduzir o uso de inseticidas na lavoura, o que promoveria a economia para o produtor e, ao mesmo tempo, mais sustentabilidade na atividade agrícola. Do ponto de vista mais operacional, já olhando para a economia, né, de produtos, né, que serão aplicados, né, o caso de herbicidas, por exemplo, né, que é o foco, né, desse robô. Uma vez que ele consegue identificar através de câmeras, né, próprias e de uso de inteligência artificial espécies de plantas daninhas pré-determinadas, né? Então, por exemplo, se nessa área eu tenho um problema com amargoso, com buva ou com trapoeraba, né, que são plantas daninhas muito comuns, eu posso ensinar, né, essa inteligência artificial a identificar essa planta daninha. E uma vez que o robô está andando, está enxergando, ele vai identificar e ele vai pulverizar somente sobre aquela planta daninha. O projeto teve início em janeiro e terá duração de 3 anos, com o término previsto para dezembro de 2028. A iniciativa envolve estudantes de graduação e pós-graduação em agronomia e promove a integração entre a formação acadêmica e a pesquisa aplicada. Segundo o consultor da Associação Paulista de Produtores de Algodão, o Oeste Paulista tem um clima desafiador para a cotonicultura.
E o estudo de novas tecnologias fomenta o cultivo na região. É uma região quase não chove, muito seco. Então nós temos um pouco de algodão na área irrigada e na área sequeira. Na área irrigada a gente planta soja em setembro, após a colheita da soja vem com o plantio do algodão. E já na área sequeira só planta o algodão, então já faz uma cultura só por ano. E com esse projeto em parceria com a APA e a universidade, que seria no Oeste Paulista, essa Smart Farm, que seria agricultura de tecnologia, fazendas inteligentes. Então a gente leva essa informação da universidade para os produtores, esse elo, consultor, universidade e produtores. Que essa formação nova, através de inteligência artificial, você consegue ligar um pivô pelo celular, através de aplicação autônoma, uma colhedeira, um trator. Então dá para fomentar a cultura no Oeste Paulista. A expectativa é que daqui a alguns anos, os produtores passem a contar com melhores alternativas de manejo. Ao mesmo tempo, os estudantes de hoje, que serão os profissionais de amanhã, já estarão capacitados, com o conhecimento necessário para utilizar as ferramentas inovadoras disponíveis no mercado. A gente já viu também que a região ainda tem muito a desenvolver nessa parte de agricultura digital, é pouco usada aqui na região e tem uma lacuna, né, nessa região, principalmente para os alunos. Precisa de mão de obra qualificada, né, para também levar isso para o produtor, para o dia a dia do produtor. Então, o que foi possível identificar isso? Agora é muito trabalho pela frente para trazer todo esse aparato tecnológico, ensinar os alunos, mostrar para o produtor que funciona e levar para o campo, transformar isso em renda para o produtor, né? Isso tudo vem numa proposta da gente otimizar, né, a produção, de reduzir custos, de capacitar, né, os nossos alunos, né, que serão os futuros profissionais aí que atenderão aos produtores, e para que eles já vão se adaptando a utilizar essas tecnologias que estarão aí no mercado quando eles se formarem. Muito bem. Olha, agora eu tenho um recado para você, um alerta importante para o dia a dia da população. A GS Nima Samar chama atenção para um problema que muita gente enfrenta nas ruas e até dentro de casa, o extravasamento de esgoto. Em muitos casos, isso acontece por causa do descarte incorreto de resíduos na rede. Restos de comida, óleo de cozinha, fraldas, absorventes e lenços umedecidos não devem ser jogados no vaso sanitário ou no ralo. Esses materiais causam entupimentos e podem fazer o esgoto voltar, trazendo mau cheiro, transtornos e riscos à saúde. A orientação é simples: lixo é no lixo. Com pequenas atitudes, cada morador ajuda a evitar esse tipo de problema e contribui para uma cidade mais limpa e saudável. GS Nima Samar, nosso presente é o seu futuro. Vamos lá mostrar mais mensagens via WhatsApp, o pessoal que está participando com a gente. Obrigado. Rogério de Mirante do Paranapanema, boa noite, manda um abraço para a cidade. Eu conheço aí Mirante do Paranapanema na região oeste. Ó o Cláudio aí, fala Claudião, mandou mensagem para mim, tá assistindo? Sempre assisto TH Mais Notícias, parabéns pelo jornal, um abraço. Valeu Claudião, sucesso para você. Lourdes Carobelli ou Loures Carobelli de Bilac está acompanhando a gente. Obrigado, fez pose aí. Alcides de Catanduva, que hoje faz aniversário, né? 108 anos. O Alcides, né, como um bom catanduvense, não pôde deixar de desejar aí os parabéns. Daqui a pouquinho tem reportagem especial falando aí sobre o aniversário de Catanduva e já mais mensagens também. Em instantes, Catanduva está em festa, lógico. Cidade completando 108 anos de emancipação política. Daqui a pouquinho a gente tem essa reportagem especial. Até já! Estamos de volta com o TH Mais Notícias. Catanduva está em festa. Hoje a cidade completando 108 anos de emancipação política, uma história marcada pelo desenvolvimento, pela força do empreendedorismo e pelo investimento em educação.
uma cidade que cresce sem perder as raízes e que hoje se destaca entre as melhores do estado em gestão pública. Acompanhe. Catanduva chega aos 108 anos, mostrando que o tempo pode ser sinônimo de evolução. Uma cidade que nasceu pequena no interior paulista e que hoje se destaca como referência em educação, empreendedorismo e gestão pública. Nas escolas municipais, o futuro começa a ser construído bem cedo. A alimentação de nossos ancestrais era baseada na agricultura complementada pelo pastoreio. O consumo da carne era ocasional. Isso mudou muito com o passar do tempo. Quando mais carne animal passamos a comer, maior foi a necessidade de arranjar espaços para criar animais para o consumo. Pelo segundo ano consecutivo, Catanduva recebeu o selo ouro do Ministério da Educação, um reconhecimento nacional para cidades que conseguem garantir a alfabetização das crianças na idade certa. Os resultados já aparecem dentro de sala de aula. O município superou a média do estado de São Paulo no índice de fluência leitora. A pontuação máxima para conseguir o selo ouro eram 150 pontos e nós atingimos com 138 pontos. Por isso que conseguimos por 2 anos consecutivos. Junto com o selo ouro, veio o Prêmio Excelência, que garantiu também para a nossa cidade, para as nossas escolas, R$100 por aluno. Tá? Esses R$100 por aluno, as escolas vão receber essa verba e vão poder gastar em recursos materiais e manutenção, melhorias para as escolas. E com isso veio também o primeiro lugar na fluência leitora, que é esse trabalho de leitura que é feito com as crianças desde o berçário. E fora da escola, Catanduva também investe no futuro. Quem quer empreender encontra apoio. Cursos, capacitações e orientação ajudam quem sonha em abrir o negócio próprio ou fazer a empresa crescer. Entre os 7 cursos disponíveis atualmente na cozinha, os alunos aprendem com um professor que morou no Japão técnicas da culinária oriental. Conhecimentos sempre, né, gente? Técnicas novas, preparos, temperos diferentes, orientais, totalmente de graça, não gastamos com nada, com insumos, né, com o curso, com a apostila. E o Murilo ficou muitos anos no Japão, então ele realmente é um especialista nessa área. O resultado desse trabalho colocou a cidade em primeiro lugar no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Sala do Empreendedor. Um reconhecimento que mostra como o incentivo ao pequeno negócio tem gerado oportunidades e movimentado a economia local. A Fernanda conseguiu o conhecimento e o estímulo que precisava para crescer. Todo empresário ele tem um objetivo, né? E quando a gente traça o caminho, a gente estabelece metas, fica mais fácil de atingir esse objetivo. Então, hoje o cenário da minha empresa é totalmente diferente do cenário do ano passado. Nós triplicamos o nosso faturamento e eu consegui tirar do papel projetos que eu tinha e que eu não sabia como atingir. Por exemplo, trabalhar com personalizados, então, xuxinhas para brindes, para lojas. Então, eu consegui tirar isso do papel muito rápido. Que através dessa premiação só consolida o trabalho que nós viemos realizando aqui no município, oferecendo capacitação, oferecendo oportunidade de trabalho por meio de feirões de emprego, oferecendo uma trilha completa que a pessoa ela vem, realiza cursos, obtém informações de como abrir sua empresa, realiza empréstimo. Então, tudo para fomentar o desenvolvimento local.
E os bons resultados não param por aí. A cidade também conquistou nota A do Tesouro Nacional, um indicador que avalia a qualidade das contas públicas dos municípios. Com isso, Catanduva passou a figurar entre as melhores do país em transparência e organização financeira, ocupando a posição 116 no Brasil e o 9º lugar no estado de São Paulo. Na prática, isso significa mais credibilidade e mais possibilidades de investimentos para a população. Nos últimos 3 anos, Catanduva avançou mais de 2.000 posições no ranking nacional, ocupando hoje a posição 116 no Brasil e o 9º lugar no estado de São Paulo. Essa conquista histórica gera confiança para o município, investimentos para a cidade e também demonstra a credibilidade de Catanduva no cenário nacional. Para quem vive aqui, Catanduva é muito mais do que números e indicadores. É uma cidade que tem muita história, tem muitas oportunidades e traz muito orgulho para quem chama este lugar de casa. Aos 108 anos, Catanduva continua crescendo, olhando para o futuro, sem esquecer das raízes que construíram essa trajetória. O que você sonha, então, para o futuro de Catanduva? Eu sonho que tenha mais empresas para trabalhar melhor, para ter coisas melhores para a gente. E o que você sonha para o seu futuro? Eu sonho que eu seja pediatra e ajude várias crianças em tratamentos, em doenças. Também ter mais esporte, mais atletas. Qual que é o seu sonho? Ser jogador. Vai ser. Vou. Eu acho que tem que ter mais hospitais, mais empresas, né, para ter bastante gente trabalhando, para não faltar emprego para ninguém. O que você mais gosta aqui na cidade de Catanduva? Eu gosto que não tem muita violência, que ela é muito legal a cidade, bem cuidada. Eu gosto muito da escola, porque os professores ensinam muitas coisas aqui. E desde o primeiro ano eu comecei a ler porque eles ajudaram muito. Eu gosto do centro de Catanduva, por causa que lá tem muitas coisas para fazer, loja, porque você pode comprar bastante coisas. É gostoso passear lá? Muito, eu amo. Que bacana! Parabéns a Joyce, toda a equipe que produziu essa reportagem, mostrando bem aí que Catanduva está no caminho certo, né? Necessidades todas as cidades têm, mas chega aos 108 anos com maturidade, uma cidade que, né, privilegia a educação, né, incentiva, né, a capacitação de profissionais, o apoio a empreendedores, uma boa gestão pública, uma organização, transparência. Então, né, Catanduva aí mostrando, né, quais são os caminhos dos municípios que querem seguir nesse caminho e ser destaque aí no estado e também no Brasil. Parabéns a todos os catanduvenses, amo essa cidade. Um filho meu já estudou aí na FATEC, ia direto, então parabéns a todos vocês. Me sinto catanduvense também. E olha, Catanduva tem vários eventos, né? Catanduva está em festa realmente. Desde a semana passada a gente tem mostrado e vi a expectativa de receber bailarinos de todo o Brasil. O tradicional festival de dança da cidade, que começa na próxima sexta-feira, dia 17, bateu recorde de inscrições este ano e deve movimentar a cultura e economia local. Acompanhe. Quartos sendo organizados, equipes reforçadas e expectativa de movimento intenso nos hotéis da cidade. Tudo por causa do 22º Festival de Dança de Catanduva. O ano passado chegamos a 90% de ocupação. Esse ano, com o número de inscritos maior, já passa acho que de 1.200 pessoas, eu acho que já vai ter uns 100%. Faz parte do calendário da gente. Eu percebo que outros hotéis também estão tendo uma hospedagem maior. E aí a gente acredita que cada vez mais
está evoluindo, né? Este ano, o festival bateu o recorde de participantes. Ao todo, foram 542 coreografias inscritas, apresentadas por 90 grupos, reunindo 1.185 bailarinos de diferentes cidades e estados do país. Esse ano a gente aumentou o festival em dias, aumentou também o número de jurados, então esse ano a gente tem júri técnico para todas as modalidades, são mais de 15 jurados, né? A gente tem também os jurados que são também convidados especiais desse festival e além disso também a gente fez a contratação de iluminador cênico que participa de grandes festivais, então a gente trouxe essa experiência para o nosso festival e também a gente tem um sistema, contratou um sistema que ele dá nota online, em tempo real, e essa nota, os jurados estão ali, né, fazendo as críticas e já passa para os diretores dos grupos, que isso também acontece nos outros festivais e a gente trouxe essa experiência para cá, isso é novidade. A diversidade de estilos também marca essa edição. Balé clássico de repertório, jazz, balé livre, dança contemporânea, danças urbanas, árabes, populares e de salão, além de apresentações de PCD e grupos da melhor idade. O festival será entre 17 e 21 de abril e deve transformar Catanduva em um grande palco de dança, com bailarinos, coreógrafos e companhias de várias partes do Brasil. Com R$40 mil em premiação e jurados renomados no cenário nacional, o Festival de Dança de Catanduva promete mais uma edição marcada por talento, diversidade e muitos aplausos, atrativo cultural e turístico para a cidade. Os jurados são de renomes internacionais, super dentro do cenário nacional. Então ele é uma turma que posta, que reposta, que curte, que compartilha, que aceita collabs. Então o Festival de Dança ele dá um boom, né? Tanto nas redes quanto na cidade. Então a gente fica muito feliz à espera aí da turma começar a chegar. Que bacana, né? Tá aí, Catanduva também mostrando que na parte cultural, né, a dança é sempre muito importante e de todos os ritmos, né? Parabéns a todos aí que, né, já devem estar se preparando para curtir esse festival. E a Joyce, que já é catanduvense, né? Já mostrando aí, fazendo um raio-x do que está acontecendo lá na cidade. Ó, queria mandar um abraço aqui, sabe para quem? Para o Vinícius Arrigor, aqui em São José do Rio Preto. Deixa eu chegar aqui para frente, mostrar, né, o terno aqui. Você sabe que é uma dica que eu te dou, hein? Principalmente para você, meu amigo, homem, precisa se vestir a caráter, quer ir numa festa, evento social ou profissional, é noivo, padrinho, é importante marcar presença, não é verdade? Então, ó, não se esqueça, Vinícius Arrigor em Rio Preto, são eles que me vestem todos os dias, então vá bem vestido, elegante e economizando. O aluguel de trajes é a melhor opção. O Vinícius, né, tem uma equipe especializada, né, as roupas são sob medida e os modelos estão nas últimas tendências do mercado. Então já sabe, quer um terno completo? Tem sapato lá também, viu? Vinícius Arrigor, na Silva Jardim, 2334 em Rio Preto. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui as mensagens do WhatsApp. A gente estava falando aqui sobre o Festival de Dança, né? Nosso coordenador aqui do tempo, o Vitor Garcês, falou que gosta. Que ritmo que você dança, Vitor? Pode falar. Eletrônico? Eu não sei se tem esse ritmo lá, mas vai lá curtir, que é um super festival. Natal, depois sai pra balada lá, né? Que a balada é bem intensa. Boa noite, Sandro. Aqui é o Natal de Severinha. Estamos ligados no TH+ Notícias. Ô, Natal, um abraço pra você. Jurandir Leme. Sou de Urupês e sempre acompanho o seu programa. Valeu. O Carlos, de Votuporanga. Sandro, estamos ligados no TH+ Notícias, toda a família com a TV ligada aqui. Que bom, hein? Lucília Santos, de Catanduva. Ó, manda os parabéns para Catanduva. O programa hoje é dedicado para Catanduva, que está fazendo aniversário e feriado lá na cidade, todo mundo lá em casa
né? Ou quem está trabalhando também está acompanhando a gente. Adriano de Junqueirópolis, Sandro, manda os parabéns para minha filha Maria Clara, que está fazendo 14 anos. Parabéns do papai Adriano e da mamãe Adriana. Que maravilha! Felicidades para a filhota, viu? Bom, muito obrigado a você que mandou a sua mensagem. Se não saiu hoje, não fica triste com a gente não. Amanhã a mensagem entra e você continue participando com a gente, tá bom? Obrigado pela companhia, a gente volta amanhã às 18h30. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite, que Deus te abençoe.